Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que tem sido objeto nestes vídeos é no que tange a escritura que as rege. Uma vez que em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel várias vezes, de muitas maneiras, pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala pelo seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo, a sua igreja. E este continua a falar depois que foi elevado aos céus por meio dos seus santos apóstolos. Uma vez que também em Hebreus, capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo em especial prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de a anterior aliança ter sido anulada, inclusive sua escritura, por que em algumas de suas pregações apóstolos e demais obreiros citaram trechos da anterior escritura? Amém? Graças a Deus. Caro espectador, é o livro sagrado de Atos dos Apóstolos, livro da Nova Aliança, que relata, descreve a vida, a obra, a pregação apostólica. Nesse sentido, temos verificado vídeo após vídeo, já em 35 vídeos, 35 pregações apostólicas e de demais obreiros descritas no livro de Atos dos Apóstolos. Com que fim? Para entender porque em algumas de suas pregações, apóstolos e demais obreiros citaram textos da anterior escritura. Mas como temos dito em cada vídeo anterior, não custa lembrar. Para entendermos porque em algumas de suas pregações, apóstolos e demais obreiros citaram textos da anterior escritura, é necessário reparar antes para quem eles citaram tais textos e para quê, por que o fizeram. Sim, diante de judeus ou gentios, piedosos, tementes, que esperavam na lei, diante destes, sobretudo nas sinagogas,
Apóstolos e demais obreiros citaram textos da anterior escritura. E por quê? Para que judeus e gentios que esperavam na lei e nos profetas soubessem que Jesus de Nazaré era o Cristo sofredor de Isaías, que Jesus de Nazaré era o Filho do Homem do livro de Daniel, que Jesus de Nazaré era o Cristo ressuscitado, profetizado pelo rei Davi no livro de Salmos, para que, enfim, judeus e gentios piedosos soubessem que Jesus de Nazaré era o cumpridor de todas as promessas do Antigo Testamento. Aleluias! Isso é significativo, uma vez que o próprio Salvador em Mateus 5 disse: não penseis que vim destruir ou abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir, porque nenhum jota ou tio da lei ou dos profetas cairá sem que tudo seja cumprido. Entretanto, o próprio Salvador, em Lucas 24, ao ressuscitar dos mortos e aparecer aos apóstolos, disse-lhes: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Aleluias! E uma vez cumpridas tais escrituras, elas se exauriram, se esgotaram em sua vigência. Por isso, também em Lucas 16, verso 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João, e desde esse tempo é anunciado o evangelho do reino dos céus. Glória a Deus nas maiores alturas. Por isso também o apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 10, diz: Cristo é o fim. No original grego, telos, cessação, término. Cristo é o término da lei para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia, glória a Deus. Uma vez cumpridas tais escrituras, elas se esvaem, se exaurem, perdem sua vigência, e agora é o evangelho do reino dos céus, a palavra divina, por meio da qual os homens alcançarão justiça e vida eterna. Aleluia. Foi por isso e para isso que os apóstolos e demais obreiros, diante de judeus ou gentios tementes, citavam em suas pregações a lei, os profetas e os salmos. Porém, diante de gentios que nunca ouviram a lei e os profetas, ou nunca em tais escrituras esperavam, diante destes, a pregação do evangelho era pronta e imediata, provando-nos que, para conhecer a Deus, para alcançar a justiça, para alcançar a luz, não é necessário que se inicie, que alguém seja iniciado na lei e nos profetas para depois ser apresentado ao evangelho. Basta a pregação do evangelho, como Cristo disse em Marcos capítulo 16: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê no evangelho será condenado. Aleluia, a graça nos basta. Aleluia, o evangelho nos basta. A palavra da salvação nos basta para sermos salvos. Glória a Deus. Hoje veremos mais uma pregação que só confirma essa realidade, essa revelação apostólica. É a 36ª pregação constante do livro de Atos, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 24. É a defesa de São Paulo diante do governador Festo. Ele é apresentado diante do governador Félix e é acusado pelos judeus e se defende. E em sua defesa fica claro qual era a sua pregação, o que só prova que a sua pregação era evangélica, apostólica. Aleluia. Atos 24, glória a Deus, verso 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix,
tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte isto reconhecemos com toda gratidão. Tértulo, acusador de São Paulo, começa seu discurso diante do governador Félix, chamando-o de pacificador, reformador, e dizendo que toda a nação dos judeus era grata a ele. No verso 4. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco. Mais uma vez, Tértulo traz elogios ao governador Félix, dizendo que ele era um governador clemente. Todo um discurso para mexer com a mente e o coração de Félix e ganhar sua atenção e, quem sabe, seu partido naquela causa. Verso 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Ele começa a acusação contra São Paulo. O orador Tértulo chama São Paulo de peste, ou seja, equipara São Paulo a uma doença, ou seja, alguém que estava causando males, quem sabe sociais, religiosos. Prossegue dizendo que ele era o principal agitador da seita dos nazarenos. Classifica como seita a fé apostólica, a fé cristã. E ainda chama São Paulo de promotor de sedição, de rebelião, uma tentativa de imputar a Paulo uma questão política, apresentando-o como um agitador, a fim de, quem sabe, conseguir uma punição legal da lei dos romanos, da lei das autoridades romanas contra São Paulo. E, por fim, acusa São Paulo de ter profanado o templo de Israel, quando ele, São Paulo, esteve em Jerusalém. Mas no verso 7 ele prossegue: mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Termina tentando impor alguma responsabilidade ao comandante Cláudio Lísias, que dias antes, sabendo de uma emboscada que os judeus tinham preparado para dar fim à vida de São Paulo, tal comandante guardou em segurança São Paulo. Mas bem antes disso, esse mesmo comandante, vendo um tumulto em Jerusalém dos judeus contra São Paulo, vendo a iminência de São Paulo ser morto pela violência dos judeus, o arrebatou do meio da multidão. É a tentativa de Tértulo até trazer problemas, acusações contra o próprio comandante que Deus usou para guardar a vida de São Paulo. No verso 9, os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Os judeus que tinham vindo, junto com Tértulo, diante do governador Félix, para todos acusarem São Paulo destas coisas, concordaram com o discurso de Tértulo. Sempre, por mais que a igreja se dedicasse à pregação evangélica apostólica, e somente a isso, desde sempre a igreja foi acusada de muitas coisas pelos homens. É por isso que cada um que tem uma intimidade, conhecimento de Cristo e o Evangelho, tem que primar por uma conduta que não deixe brecha a acusações, porque mesmo sem dar razões, sempre os cristãos foram acusados falsamente. Paulo não era uma peste, Paulo não era um provocador de rebeliões, Paulo não tinha profanado o templo como os judeus estavam acusando. Entretanto, ele foi acusado de todas essas coisas injustamente. No verso 10, Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender.
visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. São Paulo se defende e ainda afirma que seus acusadores não tinham provas contra ele. E Félix só ouvindo tudo. No verso 13, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Começa São Paulo dizendo, eu creio na lei e nos profetas, como estes que estão me acusando. Eu creio na ressurreição dos mortos prometida pelos profetas e que estes dizem também creio. E ele, São Paulo, vai deixar claro que é por causa da sua fé na ressurreição de Cristo que ele está ali sendo acusado. O verso 16 diz, por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Ciente da ressurreição dos mortos que haverá, São Paulo diz, me esforço para me manter íntegro diante de Deus e dos homens, para alcançar favor no dia da ressurreição. Verso 17, depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus na Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. São Paulo ressalta que quando ele foi encontrado pelos judeus, ele estava adorando, estava entregando ofertas, porque toda adoração sempre implicou em dar ofertas. Apesar de até hoje tantos verem isso com preconceito. Ele estava adorando a Deus no templo e dando ofertas. E ele chega a dizer, olha, quem me encontrou no templo poderia estar aqui para confirmar o que eu estou dizendo e confirmar que não estava no templo levantando confusão, dissensão, provocação, profanação. Aí no verso 19, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam, apontando aos judeus que estavam lá presentes, quando dessa inquirição do governador Félix. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo, atenção, salvo, eles não têm iniquidade para acusar de mim, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Glória a Deus. É por causa da ressurreição dos mortos que eu acredito ter se cumprido fielmente, integralmente em Jesus de Nazaré, o Cristo, que eu estou aqui diante de ti, governador Félix. Que fui trazido por este diante de ti, governador Félix. Porque eles não têm outra iniquidade para me acusar. Eles veem nisso, na minha fé, na ressurreição dos mortos, que eles dizem acreditar, eles veem no meu discurso iniquidade, porque eu apresento em Jesus Cristo cumprida a ressurreição. E essa era a temática apostólica em suas pregações, a ressurreição em Jesus Cristo. Isso nós podemos confirmar em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 1 e 3, quando Pedro e João foi levado diante da liderança religiosa dos judeus, exatamente por causa da pregação da ressurreição, cumprindo-se em Cristo. Falando eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, os apóstolos, o povo, e anunciarem, atenção, em Jesus a ressurreição dentre os mortos.
e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Veja, caro espectador, a temática não só de São Paulo em suas pregações, mas também dos demais apóstolos e demais obreiros, em suas pregações era a vida de Cristo, suas obras, seus feitos, seus ensinos, sua ressurreição. Se valiam de textos da lei dos profetas, diante de judeus ou não judeus, mas que esperassem na lei dos profetas, para provar-lhes que aquilo que a lei dos profetas profetizaram a respeito da ressurreição, a respeito do Cristo, se cumpriu integral e fielmente em Jesus Cristo. Os judeus, apesar de afirmarem crer na ressurreição dos mortos, não creram que ela se cumpriu em Jesus de Nazaré, não creram que Jesus de Nazaré é o Cristo, e por isso levantavam perseguição atroz contra Paulo e demais obreiros. E São Paulo deixa claro em sua defesa diante do governador Félix, é por causa dessa pregação, é por causa dessa mensagem, ressurreição cumprindo-se em Jesus de Nazaré, como sendo Cristo, que eu estou diante de ti. Eu não sou perturbador da ordem social, eu não sou um provocador de sedição, de rebelião, eu não profanei o templo, o caminho que eu sigo, que eles chamam de seita, não é seita, mas eu estou aqui por causa dessa iniquidade aos olhos deles, iniquidade. Pregar em Jesus a ressurreição dos mortos. Meu irmão, meu espectador, a pregação apostólica sempre foi centrada em Jesus. Eles apenas citavam texto da lei dos profetas para mostrar aos judeus que esperavam na lei dos profetas, para mostrar a gentios que esperavam na lei dos profetas, que tudo que lá estava escrito, naquelas escrituras, já tinha se cumprido em Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré é o Cristo, Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, é o prometido. E nessa peleja, nesse propósito, eles sofreram. Aleluia, nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Atos 17 confirma mais uma vez como a pregação da ressurreição se cumprindo em Jesus de Nazaré era a tônica da pregação apostólica. Atos 17, verso 30, São Paulo pregando no Areópago, uma espécie de teatro diante de gentios que não esperavam na lei dos profetas. Verso 30 de Atos 17, ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. No meio do escárnio não somos obrigados a permanecer pregando. Então ele se retira. Entretanto, como diz o verso 34, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador Belmaique, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, o que prevalece única e exclusivamente é a pregação do Evangelho do Reino dos Céus, que apresenta Jesus de Nazaré como Cristo e nele cumprida a ressurreição dos mortos e todas as promessas da lei, dos salmos e dos profetas. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, seu ministro, suas obras religiosas, seu profeta, seu templo, não importa. Com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo no seu santo Evangelho, venha basear sua fé e esperança apenas em Jesus e na sua palavra, porque o dia da ressurreição está vindo, em nome de Jesus. Amém?